Muitas vezes olhamos para o passado para nos compreendermos a nós mesmos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1900 e para a solene história de William Goebel. É um caso que nos lembra que por trás dos registros históricos existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. A manhã de 30 de janeiro de 1900 estava fria e tensa em Frankfort, a capital do Kentucky. A cidade era um acampamento armado à beira da Guerra Civil. Enquanto o candidato a governador democrata William Goebel caminhava em direção ao antigo Capitólio Estadual, um único tiro de espingarda ecoou pela praça. Goebel desabou, mortalmente ferido. Isto não foi apenas um crime, mas um assassinato político que mergulharia um Estado no caos e criaria um dos mistérios de homicídio mais duradouros e controversos da história americana. Para compreender os acontecimentos daquele dia, é preciso primeiro compreender o homem no centro deles. William Goebel foi uma das figuras mais polarizadoras no turbulento cenário político do Kentucky. Filho de um imigrante alemão, ele subiu na hierarquia do Partido Democrata com a reputação de ser brilhante, implacável e ferozmente ambicioso. Defendia causas populistas, posicionando-se como um cruzado do homem comum contra o imenso poder das corporações do Estado, particularmente a ferrovia Louisville e Nashville. Para os seus apoiantes, ele era um reformador corajoso. Para os seus inimigos, era um demagogo perigoso e um ditador político que não pararia perante nada para tomar o poder. O seu estilo combativo tornara-o poderoso, mas também lhe tinha valido uma legião de inimigos amargos e determinados. O ponto de ignição da crise foi uma peça de legislação conhecida como a Lei Eleitoral de Goebel. Impulsionada pela máquina política de Goebel à legislatura estadual em 1898, a lei mudou fundamentalmente a forma como as eleições eram decididas no Kentucky. Criou um conselho de comissários eleitorais de 3 membros, que seriam nomeados pela Assembleia Geral controlada pelos democratas. Este conselho recebeu a autoridade final para examinar e certificar os resultados eleitorais, com o poder de invalidar votos como bem entendessem. Os republicanos e muitos dos colegas democratas de Goebel viram a lei como uma ferramenta transparente e cínica concebida para permitir que o Partido Democrata roubasse legalmente qualquer eleição que não vencesse categoricamente. Era um barril de pólvora político, à espera de uma faísca. A faísca veio com a eleição para governador de 1899. A campanha entre William Goebel e o seu oponente republicano, William S. Taylor, foi uma das mais amargas e violentas da história do Estado. Quando os votos foram contados, Taylor foi declarado o vencedor por uma margem estreita de pouco mais de 2.000 votos. Fiel aos receios dos republicanos, Goebel e os democratas contestaram imediatamente o resultado, alegando fraude eleitoral generalizada. Nos termos da lei eleitoral de Goebel, a decisão final foi enviada para a Assembleia Geral, onde os aliados democratas de Goebel detinham uma maioria firme. Parecia inevitável que a legislatura anulasse o voto popular e declarasse Goebel o governador legítimo. Enquanto a legislatura se preparava para rever a eleição, a tensão política em Frankfort atingiu um ponto de ruptura. Temendo que a eleição estivesse a ser roubada, os republicanos organizaram uma força armada de mais de 1.000 homens, muitos deles atiradores de elite, dos condados montanhosos tradicionalmente republicanos do leste do Kentucky. Este exército privado desceu sobre a capital com o propósito declarado de garantir um resultado justo. Mas a sua presença foi um claro ato de intimidação. A cidade tornou-se um território ocupado, com homens armados leais a ambas as fações a vaguear pelas ruas. O palco estava montado para um confronto violento, com o próprio edifício do Capitólio do Estado como potencial campo de batalha. O assassinato de William Goebel, a 30 de janeiro,
mergulhou o Estado no caos absoluto. 7. Enquanto ele jazia a morrer, os seus aliados políticos agiram rapidamente. Reunindo-se em segredo, longe das multidões armadas, a maioria democrata na Assembleia Geral invalidou votos suficientes para anular a vitória de Taylor e declarou oficialmente o ferido Goebel o vencedor da eleição. A 31 de janeiro, uma delegação de funcionários foi ao quarto de hotel de Goebel, onde, entrando e saindo da consciência, ele tomou posse como o 34º governador do Kentucky. O seu mandato seria o mais curto da história do estado. 4 dias após o tiroteio, a 3 de fevereiro, William Goebel morreu dos seus ferimentos. O único governador americano a ser assassinado durante o exercício do cargo. A morte de Goebel não terminou a crise. Aprofundou-a. O seu vice-governador, J.C.W. Beckham, tomou posse imediatamente, dando aos democratas um sucessor. No entanto, o governador republicano em funções, William S. Taylor, recusou-se a reconhecer a decisão da legislatura, considerando-a ilegal. Por um tempo, o Kentucky teve 2 governos rivais. Taylor, apoiado pelos seus apoiantes armados, controlava o Capitólio, enquanto Beckham e os democratas estabeleceram uma administração rival. O estado estava à beira da fratura. A crise só foi evitada quando o Supremo Tribunal dos Estados Unidos interveio, decidindo finalmente a favor do direito da legislatura democrata de decidir a eleição, forçando Taylor a ceder e a fugir do estado. Com os democratas agora firmemente no controle, a investigação do assassinato de Goebel começou, mas foi um processo impulsionado tanto por vingança política como pela busca de justiça. A suspeita recaiu inteiramente sobre os republicanos. O tiro tinha sido disparado do escritório do secretário de Estado republicano, Caleb Powers. Powers foi rapidamente rotulado como o cérebro do complô. Um funcionário do Estado chamado Henry Utsey, que mais tarde confessou ser um intermediário, também foi preso. O homem acusado de ser o atirador era James B. Howard, um feudista do condado de Clay com reputação de atirador mortífero. A teoria da acusação era que Powers tinha organizado um esquadrão da morte para eliminar Goebel e preservar a vitória republicana. O que se seguiu não foi um único julgamento, mas uma saga jurídica que duraria quase uma década, compreendendo alguns dos casos judiciais mais complicados e controversos da história americana. Os julgamentos foram profundamente falhos, assolados por juízes partidários, testemunhos falsos e manipulação do júri. Caleb Powers foi julgado 4 vezes, foi condenado em 3 julgamentos e sentenciado à morte 2 vezes. Mas cada condenação foi anulada em recurso devido a erros processuais. James Howard foi julgado 3 vezes, condenado em todas, mas também viu as suas condenações rejeitadas em recurso. A única condenação importante que se manteve foi a do confesso, Henry Utsey. O ciclo interminável de julgamentos não produziu nenhuma conclusão jurídica definitiva, apenas aprofundou as divisões políticas dentro do Estado. Em 1908, o governador republicano do Kentucky, Augustus E. Wilson, emitiu indultos para Caleb Powers, James Howard e vários outros homens que tinham sido implicados no crime, pondo fim efetivamente à perseguição legal dos assassinos de Goebel. Até hoje, o assassinato do governador William Goebel permanece oficialmente por resolver. Os historiadores ainda debatem a culpa dos acusados e a identidade do homem que realmente puxou o gatilho. O evento permanece como um monumento sombrio na história americana, um exemplo arrepiante de como a paixão política, quando levada ao extremo, pode cair na violência e no homicídio. É a história de um Estado levado ao limite e de um crime político cuja verdade última pode estar perdida para sempre nas paixões do passado. Obrigado por ter passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades.
Se tiver alguma opinião sobre o caso de hoje, convidamo-lo a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se junte a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.